Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML. Nesta aula, nós falaremos um pouco mais sobre o UML, para que ele serve e as suas características e benefícios mais detalhados, beleza? Bom, como nós já vimos na aula anterior, a sigla UML ela é uma abreviação e significa aqui, traduzido para o português, linguagem de modelagem de dados, e nós vimos que ela é utilizada especificamente na área de software, a parte de engenharia, a arquitetura de software, com o propósito visual da coisa, tá bom? Então, como eu iniciei sobre alguns benefícios na aula anterior, eu resolvi acrescentar aqui de forma mais detalhada esses benefícios para que nós possamos ter um entendimento mais profundo e que nós possamos sair do superficial, tá bom? Então, mais uma vez, a visualização e compreensão. Olha só que bacana. A UML serve como uma ferramenta para representar graficamente sistemas de software, oferecendo uma maneira visual de compreender a estrutura, comportamento, interações e outros elementos do sistema. Por meio de diagramas claros e intuitivos, a UML facilita a compreensão dos sistemas complexos, auxiliando no entendimento do projeto de software para todos os envolvidos no desenvolvimento. Então aqui é um pouco do que eu já falei na aula anterior, sobre a parte gráfica, ilustrativa, visual, onde auxilia o entendimento de todas as pessoas envolvidas, sejam elas participantes da área do TI ou não, tá bom? Segundo, a comunicação efetiva. Uma das principais utilidades da UML está na comunicação entre diferentes partes interessadas. Como eu comentei, são os stakeholders, Eles podem ser variáveis entre clientes, usuários finais, patrocinadores, investidores, a própria equipe no qual você está atuando, seus colegas profissionais de trabalhos de outras áreas, todos que estão envolvidos no projeto e têm o interesse de alguma forma nesse determinado projeto. Seja ele para benefício próprio, seja ele para benefício em ganho, seja ele para benefício diário, Seja ele sanar as dores diárias, tá? Então, olha só, ela fornece uma linguagem comum, compreendida por desenvolvedores, designers, gerentes de projetos, clientes e demais stakeholders. Então, a UML ela é uma maneira visual, uma maneira ilustrativa que todas as pessoas elas conseguem ter o entendimento e a compreensão, tá? E aí isso faz com que seja permitido a comunicação mais clara e eficaz entre todos os envolvidos, reduzindo ambiguidades e equívocos. Terceiro, documentação. A UML serve como uma ferramenta eficaz para documentar sistemas de software. Então, não vá achando que a documentação ela só é uma documentação quando se trata de algo textual. Muito pelo contrário. A documentação ela pode ser muito mais bem elaborada usando o UML do que propriamente textos, tá? Isso é uma dica para vocês aí que trabalham voltado à análise de requisitos. Os diversos tipos de diagramas oferecidos pelo UML permitem capturar e descrever requisitos, estruturas, comportamentos, fluxos de trabalhos, interações e outros aspectos essenciais do sistema. Essa documentação visual facilita a compreensão do sistema ao longo do tempo e pode ser utilizada para manutenção, atualizações e referências futuras, tá? Então, é como se fosse um mapa do sistema e sempre que você tiver dúvida ou que alguém precisar, você pode consultar esse determinado mapa e mostrar a essa pessoa o que está dentro de cada etapa ou como que funciona cada fluxo, cada processo e por aí vai, beleza? Número 4. Análise e projeto de software. Na fase de análise, a UML é utilizada para modelar os requisitos do sistema, capturando as necessidades dos usuários e identificando as funcionalidades necessárias. Então aqui o que nós estamos falando? Olha só que interessante. A UML ela é utilizada no início de um determinado projeto, em uma fase inicial de captura de requisitos, onde um analista de requisitos tem essa responsabilidade de conversar, de fazer o levantamento com as partes interessadas,
A maioria dos casos sempre vão ser os usuários finais que possuem dores e querem soluções para aquelas dores, tá bom? E a partir daqueles requisitos levantados, ele vai estruturar um desenho, vai ilustrar as necessidades como uma determinada solução, tá? Então, voltado aos requisitos, ele é bem importante logo no início, né? E por que que é importante você saber o ML? Para você fazer as coisas da melhor maneira possível, se tratando de requisitos. Requisitos, de certa forma, é a parte mais importante de um projeto, porque se você não fizer da maneira devida, com os detalhes necessários, as importâncias necessárias, do meio ao término do projeto, você vai ter grandes problemas, grandes gargalos, grandes impeditivos, grandes atrasos, um grande período de tempo a ser postergado, vai ter uma maior demanda de tempo, maior demanda de desenvolvimento, consequentemente isso vai ser um gasto maior para a empresa, né, em relação a o investimento para aquele determinado produto, para aquela determinada solução, acaba não sendo legal. Então o ML ele facilita muito nesse contexto também. E aí tem o segundo ponto, que é na fase de projeto. Ela é utilizada para criar modelos que representam a estrutura e o comportamento do sistema, auxiliando na arquitetura de software e na tomada de decisões de design. Então, quando nós já temos o projeto estruturado, a OML ela entra aqui com bastante importância também para fazer o quê? Uma estrutura em relação à arquitetura e também a relação a design, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você fez o levantamento de requisitos para um sistema que, por um acaso, guarda informações de estoque, tá? Então, ele captura determinados produtos em estoque, guarda as informações em relação à quantidade, produto, qual o tamanho, qual o peso, qual o volume e por aí vai. Então, imagina que quando você está falando de estrutura, você está falando de arquitetura, ou seja, você já sabe como o sistema ele vai funcionar. Agora, a grande questão é, onde ele vai estar? Quais são os dados? Né? Então, são duas perguntas bem básicas quando a gente fala de sistema. Onde estão os dados? Onde estão os clientes? Por quê? Porque aí você vai conseguir arquitetar uma melhor estrutura para uma melhor performance baseada naquela necessidade atual. Então, se eu falo que os meus clientes eles estão em nuvem, que os meus dados eles estão em nuvem, eu vou fazer um sistema que tem uma performance maior em nuvem. Agora, se os meus sistemas eles são internos, os meus dados eles estão internos, eu vou talvez fazer um sistema on-premise, por exemplo. Né? Então, são variedades que são relacionadas à arquitetura, e aí os desenhos eles também fazem essa ilustração para mostrar, né, qual é o tipo de tecnologia, onde vai ficar, como que vai ser armazenado e por aí vai. E aí na tomada de decisões também, né, em relação ao design, claro. Porque aí você também vai falar um pouco da parte de user experience, né? Muitas vezes o analista de requisitos ele tem contato direto com essa área, às vezes o próprio analista de requisitos passa a ter um determinado papel indireto de user experience. Mas a questão é que você consegue também fazer um desenho, um mapeamento de como será a interface do sistema, né? Como que vai ser reportado em relação a menus, quais que vão ser as funcionalidades, como que serão os botões, se terão os ícones, qual que vai ser o tamanho de letra, qual que vai ser a cor, qual que vai ser um alerta, como que vai ser os pop-ups que serão abertos, como que a mensagem será exibida, vai ter barulhinho de notificação ou não. Então, assim, uma série de coisas e variedades que entra nesse contexto também, beleza? Número 5, a padronização. O uso da UML proporciona uma padronização na representação e modelagem de sistemas. O que significa? Significa que equipes diferentes, em diferentes organizações, podem utilizar a mesma linguagem visual para descrever sistemas de forma consistente, facilitando a compreensão e colaboração entre equipes. É o que foi falado na aula anterior. Né? Então, no início, cada empresa, né, cada grupo fazia de uma determinada forma. O surgimento da UML foi justamente para padronizar, para que as pessoas elas tivessem ali um denominador comum. Né? Então, é a mesma coisa do que nós
olharmos para o cotidiano no nosso dia a dia, né? Nós vemos que existem inúmeros países, a maioria deles tem línguas em específico, mas praticamente a maioria fala o inglês, né? Então, assim, uma linguagem universal, uma linguagem unificada. Então, eu falando em português Brasil, consigo conversar com um coreano, caso nós dois saibamos inglês. Então, é basicamente da mesma forma na UML, né? Você pode ser um arquiteto de software, você pode ser um desenvolvedor, você pode ser um analista de requisitos, um gestor de projetos, você pode ser um especialista em vendas, pode ser um cara da área do marketing, você pode ser, enfim, quaisquer profissão, desde que você saiba um ML, você vai conseguir ter essa conversação com os demais também. Conclusão até aqui. A UML é uma poderosa ferramenta de modelagem que serve como uma linguagem comum para representar sistemas de software. Seu uso abrange desde a concepção até a implantação e manutenção dos sistemas, facilitando a comunicação entre as equipes, a compreensão do sistema e a documentação detalhada, contribuindo significativamente para o sucesso dos projetos de desenvolvimento de software. Bom, então você, quem trabalha como analista de requisitos, quer entrar na área, tem um interesse ou, de certa forma, tem outras áreas relacionadas, mas indiretamente trabalha nesse contexto, ou precisa fazer ilustrações, é um user experience, precisa fazer desenhos, representação de fluxos. Isso é muito importante para que você aprenda, é muito importante que você pratique, que você absorva, que você faça no cotidiano, né? Não basta só você vir aqui, assistir o curso e achar que você vai aprender se não houver a prática. Claro que nós ainda estamos aqui na parte teórica, mas é bom você também ir exercitando a parte teórica, porque quando você chegar na parte prática, você vai ter deslanchado bastante. Vocês vão ver como que vai ficar mais fácil quando estiver na prática, tá bom? Bom, essa foi mais uma aula do nosso curso de modelagem de dados. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam entendendo. Me despeço por aqui, fiquem com Deus e até breve.